Programa de TV. Troque de vida por um mês. O milionário virou faxineiro, conheceu a rotina real das pessoas e acabou se apaixonando pela própria chefe, sem que ela soubesse quem ele realmente era. Um jogo, uma mentira e sentimentos verdadeiros. A sala de reuniões do escritório da Rede Globo estava em silêncio enquanto Eduardo Mendes assinava o último documento. Aos 35 anos, o CEO da construtora Mendes em Associados era conhecido por seus ternos impecáveis e pela frieza nos negócios. Sua empresa havia construído metade dos arranha-céus de São Paulo, mas sua imagem pública estava em crise após um escândalo envolvendo condições de trabalho em suas obras. Então está decidido, disse Márcia Santos, a produtora executiva, ajustando os óculos. Um mês completo. Você trabalhará como faxineiro em um dos edifícios comerciais do centro, sem que ninguém saiba sua verdadeira identidade. Nossa equipe de filmagem usará câmeras discretas. Eduardo passou a mão pelo cabelo perfeitamente cortado. E como vocês garantem que ninguém me reconhecerá? Mudança completa de visual, roupas simples, documentos falsos com outro nome. Você será Carlos Silva, 32 anos, pai solteiro que precisa do emprego. Márcia sorriu. O público adora essas transformações de realidade. Vai ser um sucesso. A verdade é que Eduardo precisava daquele programa. Após as manchetes sobre exploração trabalhista, sua empresa estava perdendo contratos milionários. O reality show Troque de Vida por um Mês era sua chance de mostrar um lado mais humano e recuperar a confiança do público. E onde exatamente vou trabalhar? Edifício Copacabana Tower, no centro. Prédio comercial de 15 andares. A empresa de limpeza se chama Brilho Total e é administrada pela Fernanda Costa, uma mulher batalhadora que começou do zero. Eduardo assentiu, sem imaginar que esse nome mudaria sua vida completamente. 3 dias depois, ele estava irreconhecível. O cabelo havia sido cortado bem curto e tingido de castanho escuro. Uma pequena cicatriz falsa na sobrancelha, barba por fazer e roupas simples da C&A completavam a transformação. No espelho do camarim, ele mal se reconhecia. Perfeito, murmurou Márcia, observando o resultado. Agora você é Carlos Silva, lembre-se. Você mora na periferia, pega 2 ônibus para chegar ao trabalho e tem uma filha de 8 anos para sustentar. Eduardo, agora Carlos, respirou fundo. Havia estudado cada detalhe da nova identidade, mas sabia que a verdadeira prova seria na prática. Às 5h30 da manhã, o despertador tocou no quarto simples que Eduardo havia alugado em Cidade Tiradentes. Pela primeira vez na vida, ele acordava sem o som do ar-condicionado central de sua cobertura na Vila Olímpia. O cheiro de café vinha da cozinha da vizinha, misturado com o barulho dos ônibus já circulando na rua. Vestindo uma calça jeans desbotada e uma camiseta azul com o nome Brilho Total estampado no peito, ele pegou 2 ônibus lotados até chegar ao centro. Durante o trajeto de quase 2 horas, observava os rostos cansados dos trabalhadores ao seu redor. Alguns dormiam em pé, outros checavam o celular com ansiedade. Era um mundo que ele nunca havia vivenciado. O edifício Copacabana Tower era um prédio de vidro e concreto que ele mesmo havia admirado da janela de seu Mercedes. Agora, entrava pela porta de serviço dos fundos carregando um balde e produtos de limpeza. Você deve ser o Carlos, disse uma voz atrás dele. Eduardo se virou e ficou sem palavras. Uma mulher de cerca de 30 anos estava parada na porta do almoxarifado, segurando uma prancheta. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático, olhos verdes expressivos e um sorriso genuíno que iluminava o corredor mal iluminado. Ela usava o mesmo uniforme azul, mas de alguma forma parecia elegante. Eu sou a Fernanda Costa, supervisora da Brilho Total. Seja bem-vindo à equipe. Obrigado. Fernanda. Eduardo gaguejou, ainda processando a beleza natural daquela mulher. Primeira vez trabalhando com limpeza? Como você sabe? Fernanda riu baixinho. Suas mãos. Muito lisas para alguém que já trabalhou pesado. E você está segurando o balde como se fosse quebrar. Ela se aproximou e mostrou a posição correta. Assim, com firmeza. Você vai precisar de força. O perfume sutil dela chegou até Eduardo. Algo simples, mas agradável. Ele percebeu como ela era natural,
sem maquiagem excessiva ou artifícios. Vou te passar na equipe do seu João por hoje. Ele tem 30 anos de experiência e pode te ensinar tudo. Fernanda consultou a prancheta. Carlos Silva, 32 anos, pai solteiro. Pode me contar um pouco sobre você? Eduardo respirou fundo, lembrando da história ensaiada. Minha filha se chama Isabela. Tem 8 anos. É só nós dois. Entendo. Deve ser difícil. O olhar de Fernanda se suavizou. Aqui você vai encontrar uma segunda família. Cuidamos uns dos outros. Naquele momento, pela primeira vez em anos, Eduardo sentiu algo que havia esquecido. Humildade. E também algo que não sentia há muito tempo. Uma genuína atração por alguém que não sabia quem ele realmente era. Venha, vou te apresentar à equipe. Enquanto seguia Fernanda pelo corredor, Eduardo percebeu que os próximos 30 dias seriam muito mais desafiadores do que imaginava. E não apenas pelo trabalho físico. O primeiro dia de Eduardo como Carlos Silva foi um choque brutal. Seu João, um homem de 55 anos com as costas curvadas por décadas de trabalho pesado, o levou para o 12º andar. Escuta aqui, rapaz, disse João, entregando-lhe um pano e um frasco de detergente. Cada andar tem 20 escritórios, 4 banheiros e 2 copas. Você tem 45 minutos para deixar tudo brilhando. Sem pressa, mas sem demora. Eduardo olhou para o corredor imenso à sua frente. Em sua empresa, ele tinha secretárias que organizavam sua agenda, motorista particular e uma equipe que resolvia qualquer problema. Agora, estava sozinho com um balde d'água e a responsabilidade de limpar banheiros corporativos. E se eu não conseguir no tempo? A Fernanda é compreensiva, mas o contrato com o prédio é rigoroso. 3 atrasos e você está fora. João lhe deu um tapinha no ombro. Mas não se preocupe, todo mundo começou assim. As primeiras 2 horas foram humilhantes. Eduardo quebrou um vaso na recepção do 8º andar, derrubou água suja no elevador e descobriu que suas costas doíam de uma forma que nunca imaginou ser possível. Suas mãos, acostumadas apenas a assinar contratos e digitar no notebook, estavam vermelhas e ásperas. Por volta das 10 horas, Fernanda apareceu para verificar o progresso. Como está indo, Carlos? Eduardo estava ajoelhado no chão do banheiro, tentando remover uma mancha teimosa do azulejo. Suor escorria pelo seu rosto e ele se sentia completamente derrotado. Honestamente, está sendo mais difícil do que pensei. Fernanda se ajoelhou ao lado dele e pegou outro pano. Posso ajudar? Às vezes 4 mãos trabalham melhor que 2. Eduardo a observou trabalhando. Ela era eficiente, sabia exatamente que produto usar e qual movimento fazer. Mas o que mais o impressionava era a dignidade com que ela fazia aquele trabalho. Há quanto tempo você faz isso, Fernanda? Comecei aos 16 anos como auxiliar. Minha mãe era faxineira também. Ela sorriu enquanto limpava. Muita gente acha que é trabalho humilhante, mas eu penso diferente. Deixo os ambientes limpos e organizados para que outras pessoas possam trabalhar bem. É importante. E como você virou supervisora? Estudei à noite, fiz cursos de administração. A dona da empresa, Dona Rosa, me deu uma oportunidade. Fernanda parou e olhou para ele. Sabe qual é o meu sonho? Ter minha própria empresa de limpeza um dia. Quero oferecer melhores condições para os funcionários, plano de saúde, vale alimentação decente. Eduardo ficou em silêncio. Ele nunca havia pensado nas condições dos funcionários terceirizados em seus prédios. Para ele, eram apenas números em planilhas. E você, Carlos? Qual é o seu sonho? A pergunta o pegou desprevenido. Eduardo sempre teve tudo o que queria, mas há anos não pensava em sonhos, apenas em lucros. Eu quero ser um bom pai para minha filha. Fernanda sorriu. Isso é lindo. Ela deve ter sorte de ter um pai que trabalha tão duro por ela. A culpa apertou o peito de Eduardo. Ali estava uma mulher genuinamente boa, trabalhando honestamente, enquanto ele mentia sobre tudo. Uma semana se passou e Eduardo estava começando a se adaptar à rotina. Acordar às 5h30, pegar 2 ônibus, trabalhar 8 horas em pé e voltar para casa exausto. Suas mãos estavam calejadas, suas costas doíam constantemente, mas algo estava mudando dentro dele. Durante o intervalo para o almoço, a equipe se reunia no subsolo do prédio. Era um espaço pequeno, com algumas mesas de plástico e um micro-ondas velho. Eduardo descobriu que aqueles 30 minutos eram os melhores do dia.
Carlos, você trouxe comida hoje? Perguntou Dona Maria, uma senhora de 60 anos que trabalhava na empresa há 15 anos. Eduardo mostrou o pão com mortadela que havia comprado na padaria. Ainda estava se acostumando a fazer refeições simples e baratas. Rapaz, você vai ficar doente comendo só isso, disse seu João. Maria, dá um pouco daquele seu feijão para ele. Não precisa, gente. Eu... Claro que precisa, interrompeu Fernanda, sentando-se ao lado dele. Aqui a gente divide tudo. Não é mesmo, pessoal? Eduardo observou como eles repartiam a comida naturalmente. Dona Maria serviu feijão com arroz em seu prato. Seu João ofereceu um pedaço de frango. E Fernanda dividiu sua salada de tomate. Vocês nem me conhecem direito, murmurou Eduardo, emocionado. Conhecer é questão de tempo, disse Fernanda. Mas ver que você é uma boa pessoa, isso a gente já viu. Como? Você ajudou a Dona Maria a carregar o carrinho de limpeza quando ela estava com dor nas costas. Ficou até mais tarde para ajudar o João a terminar o serviço dele. Essas coisas falam mais alto que palavras. Eduardo nunca havia recebido reconhecimento por pequenos gestos de bondade. Em seu mundo, tudo era calculado, estratégico. Ali, entre aquelas pessoas simples, ele estava descobrindo algo que havia perdido. A satisfação de genuinamente ajudar alguém. Fernanda, ele disse, reunindo coragem. Você gostaria de tomar um café depois do trabalho? Só para conversar. Ela hesitou por um momento. Carlos, eu não costumo me relacionar com colegas de trabalho. Não seria um encontro romântico, ele mentiu. Só, você parece ser uma pessoa interessante, e eu preciso conhecer melhor a cidade. Fernanda sorriu. Está bem. Conheço uma padaria ali perto que faz um café muito bom, mas dividimos a conta, combinado? Combinado. Naquela tarde, Eduardo trabalhou com mais energia do que nunca. A perspectiva de conversar com Fernanda, fora do ambiente de trabalho, o empolgava de uma forma que não sentia há anos, mas também o deixava ansioso. Como manter a mentira quando cada fibra de seu ser queria ser honesto com ela? Às 18 horas, quando terminaram o expediente, eles caminharam juntos até a padaria do seu Antônio. Era um estabelecimento simples, com cheiro de pão fresco e mesas de madeira gastas pelo tempo. 2 cafés, por favor, pediu Fernanda ao balconista. Eduardo observou como ela cumprimentava o dono da padaria pelo nome. Perguntou sobre a família dele, sorriu genuinamente para as pessoas ao redor. Ela era real de uma forma que ele havia esquecido que existia. Conta para mim sobre sua filha, disse Fernanda, mexendo o açúcar no café. Eduardo respirou fundo. A mentira estava ficando cada vez mais pesada, mas não havia volta. Isabela é uma menina especial. Eduardo começou, criando detalhes da filha fictícia enquanto falava. Ela tem 8 anos, adora desenhar e sempre pergunta quando vou chegar em casa. Fernanda sorriu, mexendo o café. Deve ser difícil ficar longe dela o dia todo. Quem cuida dela enquanto você trabalha? Minha vizinha, Dona Conceição, é uma senhora muito boa. Eduardo se surpreendeu com a facilidade que as mentiras fluíam. E você, tem filhos? Não, ainda não. Fernanda olhou pela janela da padaria. Quase casei aos 25, mas descobri que ele estava me traindo com uma colega de trabalho. Desde então, foco no trabalho e nos estudos. Sinto muito. Não precisa. Foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Me fez ver que não posso depender de ninguém. Ela voltou a olhar para ele. E você? Como perdeu a mãe da Isabela? Eduardo sentiu o estômago apertar. Cada pergunta o forçava a inventar mais detalhes de uma vida que não existia. Ela nos deixou quando Isabela tinha 3 anos. Disse que não estava pronta para ser mãe. A expressão de Fernanda se suavizou. Que mulher faz isso? Abandonar uma filha pequena? Não gosto de falar sobre isso, Eduardo murmurou, evitando o olhar dela. Era verdade. Ele odiava mentir para ela. Desculpa, não queria te magoar. Fernanda tocou levemente a mão dele. O contato foi breve, mas Eduardo sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Você é um homem admirável, Carlos. Criando uma filha sozinho, trabalhando duro. A Isabela tem sorte. Naquele momento, Eduardo desejou desesperadamente que tudo fosse verdade. Que ele fosse realmente Carlos Silva, um pai solteiro batalhador, que pudesse ser honesto com aquela mulher incrível que estava aprendendo a admirar cada dia mais. Fernanda,
Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você é tão gentil com todo mundo? No trabalho aqui, com as pessoas na rua? Ela riu baixinho. Acho que aprendi com minha mãe. Ela sempre dizia que a gente nunca sabe as batalhas que os outros estão enfrentando. Um sorriso, uma palavra gentil. Às vezes é tudo que alguém precisa para não desistir. Eduardo pensou em todos os funcionários que havia demitido friamente, nos fornecedores que havia pressionado, na forma como tratava pessoas que considerava inferiores em sua hierarquia social. Sua mãe deve ser uma mulher sábia. Era. Morreu ano passado. Câncer. Fernanda engoliu em seco. Por isso trabalho tanto. Quero honrar o que ela me ensinou. Tenho certeza de que ela ficaria orgulhosa. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o movimento da rua. Eduardo se sentia mais conectado com outra pessoa do que havia se sentido em anos, mas o peso da mentira estava se tornando insuportável. 2 semanas haviam se passado e Eduardo estava completamente transformado. Não apenas fisicamente. Havia perdido peso, suas mãos estavam calejadas e sua pele estava mais bronzeada, mas emocionalmente. Pela primeira vez, entendia o que significava trabalhar por necessidade, não por ambição. Naquela manhã, Fernanda o chamou para uma conversa particular. Carlos, preciso te dizer algo importante. Eles estavam no almoxarifado, organizando os produtos de limpeza. Eduardo sentiu o coração disparar, pensando que ela havia descoberto sua identidade. A empresa está passando por dificuldades financeiras, Fernanda continuou, evitando o olhar dele. O dono do prédio está pressionando por uma redução de 30% nos custos do contrato de limpeza. O que isso significa? Que vamos ter que demitir 2 funcionários até o final do mês. Fernanda suspirou pesadamente. Você é o mais novo da equipe, Carlos. Sinto muito, mas você vai me demitir. Eduardo sentiu uma pontada no peito. Não era pelo emprego, ele tinha milhões na conta, mas pela ideia de não ver mais Fernanda todos os dias. Ainda não decidi. Dona Rosa me deu autonomia para escolher quem fica e quem sai. Fernanda finalmente o encarou. Você trabalha bem, é dedicado, mas o seu João tem 30 anos de casa e a Dona Maria sustenta 3 netos sozinha. Eduardo entendeu perfeitamente a lógica dela. Em uma situação real, ele seria mesmo o primeiro a sair. A ironia era cruel. Ele, que demitia centenas de pessoas por e-mail, agora estava do outro lado da moeda. Eu entendo, Fernanda. Você precisa proteger sua equipe. Não é justo. Você tem uma filha para sustentar. Naquele momento, Eduardo tomou uma decisão que o surpreendeu. Tirou o celular do bolso, um modelo simples que havia comprado para manter a aparência, e abriu a calculadora. Quanto vocês precisam para manter todos os funcionários? Carlos, você não precisa se preocupar com isso. Só me diz quanto. São 8.000 reais por mês de diferença no contrato. Fernanda suspirou. Uma fortuna para a gente. Eduardo calculou mentalmente. 8.000 reais era o que ele gastava em uma única refeição em restaurantes caros. Era menos do que custava o combustível de seu jato particular em um voo para o Rio. E se alguém conseguisse esse dinheiro, hipoteticamente? Carlos, de onde alguém como a gente tiraria 8.000 reais extra por mês? Fernanda riu sem humor. Seria um milagre. Eduardo estava pensando em uma forma de ajudar sem revelar sua identidade quando seu celular tocou. Era Márcia, a produtora do reality show. Com licença, é importante, ele disse saindo do almoxarifado. Eduardo, temos um problema, disse Márcia do outro lado da linha. A audiência do programa está explodindo. O público está adorando sua transformação. Mas alguns executivos querem estender o programa para 2 meses. 2 meses não era o combinado. Você está arrasando. Suas ações na bolsa subiram 15% desde que o programa começou a ser exibido. O público está vendo você como um CEO que realmente se importa com os trabalhadores. Eduardo olhou pela janela e viu Fernanda organizando os produtos, preocupada com o futuro da equipe. Ela não fazia ideia de que o homem que estava apaixonado por ela era justamente o tipo de pessoa que causava os problemas que ela enfrentava todos os dias. Márcia, tenho que desligar. Conversamos depois. Quando voltou ao almoxarifado, Fernanda estava sentada em uma caixa de produtos com a cabeça entre as mãos. Ei, vai dar tudo certo, ele disse, sentando ao lado dela. Não vai, Carlos, não vai. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela.
Essas pessoas confiaram em mim. Como vou olhar nos olhos do seu João e dizer que ele está desempregado aos 55 anos? Eduardo sentiu o peito apertar. Sem pensar, passou o braço ao redor dos ombros dela. Fernanda, olha para mim. Ela levantou o rosto e por um momento eles ficaram muito próximos. Eduardo podia sentir o perfume suave dela, ver os reflexos dourados em seus olhos verdes. Vai dar tudo certo, ele repetiu baixinho. E então, sem planejar, eles se beijaram. O beijo durou apenas alguns segundos, mas mudou tudo. Quando se separaram, Fernanda levou a mão aos lábios, surpresa consigo mesma. Desculpa, Carlos. Não deveria ter... Não pede desculpa. Eduardo a interrompeu suavemente. Eu também queria. Eles ficaram em silêncio, ainda sentados lado a lado na caixa de produtos de limpeza. O almoxarifado não era exatamente o lugar mais romântico do mundo, mas para Eduardo, aquele momento havia sido mais íntimo que qualquer encontro em restaurantes 5 estrelas. Isso complica tudo, murmurou Fernanda. Eu sou sua supervisora. E eu sou apenas um faxineiro temporário que pode ser demitido semana que vem. Eduardo respondeu com ironia amarga. Fernanda o olhou nos olhos. Você não é apenas um faxineiro, Carlos. Nesses dias trabalhando juntos vi quem você realmente é. Você é gentil, inteligente, tem uma forma diferente de falar sobre as coisas. Se ela soubesse, Eduardo pensou. Se ela soubesse que estava se apaixonando pelo próprio tipo de pessoa que desprezava. Fernanda, posso te perguntar algo? Se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que seria? Ela sorriu tristemente. Que as pessoas como a gente tivessem mais oportunidades. Que os patrões olhassem para os funcionários como seres humanos, não como números numa planilha. Fernanda suspirou. Às vezes vejo esses empresários ricos nos jornais falando sobre responsabilidade social, mas aposto que nunca passaram um dia sequer na vida de quem realmente trabalha. Cada palavra era uma punhalada no coração de Eduardo. Ela estava descrevendo exatamente quem ele era, ou quem havia sido. Se um desses empresários realmente mudasse, se ele aprendesse... Pessoas assim não mudam, Carlos. Elas nasceram em berço de ouro, sempre tiveram tudo. Como vão entender nossa realidade? Eduardo estava prestes a responder quando Dona Maria apareceu na porta do almoxarifado. Fernanda, querida, tem um homem de terno aí fora perguntando por você. Disse que é da administração do prédio. O estômago de Eduardo despencou. Seria alguém da produção do programa? Alguém que poderia reconhecê-lo? Vou lá ver, disse Fernanda se levantando. Carlos, a gente conversa depois sobre tudo isso. Ele a observou sair e sentiu um peso enorme no peito. Como poderia continuar mentindo para alguém de quem estava se apaixonando de verdade? O homem de terno era Jorge Pacheco, administrador do edifício. Eduardo o conhecia vagamente. Eles haviam se encontrado em eventos sociais. Felizmente, com a transformação radical, Jorge não demonstrou qualquer sinal de reconhecimento. Senhorita Costa, preciso ser direto, disse Jorge, consultando uma pasta. O contrato de vocês vence no próximo mês. Os proprietários estão considerando trocar de empresa. Mas nosso trabalho é impecável, protestou Fernanda. Nunca tivemos reclamações. Não é questão de qualidade, é questão de preço. Temos uma proposta 40% mais barata de uma empresa do interior. Eduardo observava a cena do fundo do corredor, fingindo organizar seu carrinho de limpeza. Via o desespero crescendo no rosto de Fernanda. Senhor Jorge, essa empresa pode oferecer o mesmo padrão que a gente? Nossos funcionários conhecem cada detalhe deste prédio. Olha, Fernanda, eu pessoalmente prefiro manter vocês, mas os números não fecham. Jorge baixou a voz. A não ser que vocês conseguissem igualar a proposta dos concorrentes. Isso representaria demitir metade da equipe e cortar salários pela metade. Infelizmente é o mercado. Eduardo sentiu a raiva ferver dentro dele. Conhecia bem aquele discurso. Havia usado as mesmas palavras dezenas de vezes. É o mercado. Era sempre a desculpa para decisões puramente gananciosas. Depois que Jorge saiu, Fernanda reuniu a equipe no subsolo. Seus olhos estavam vermelhos e ela respirava fundo para manter a compostura. Pessoal, preciso ser honesta com vocês. Ela começou. Nossa situação é grave. Dona Maria se benzeu, seu João baixou a cabeça.
Eduardo viu a família que havia formado ali se despedaçando. Mas não vamos desistir, continuou Fernanda com a voz firme. Temos um mês para encontrar uma solução. Vamos procurar outros contratos, reduzir custos onde for possível. Fernanda, interrompeu seu João, quantos de nós vão ter que sair? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Eu ainda não sei. Eduardo não aguentou mais. Saiu do subsolo e subiu até a cobertura do prédio, onde sabia que não haveria câmeras. Ligou para Márcia. Preciso fazer uma coisa, disse sem preâmbulos. Eduardo, você não pode quebrar o personagem. O programa... Escuta bem. Encontre uma forma de a empresa Mendes em Associados fazer uma doação anônima para a empresa de limpeza deste prédio. R$200 mil. O quê? Isso não estava no roteiro. Não é para o programa. É pessoal. Eduardo olhou pela janela e viu Fernanda conversando com Dona Maria no pátio. E quero que seja hoje. Eduardo, você está se envolvendo demais. Lembra que isso é só um reality show? Para você, talvez. Para mim, mudou tudo. Ele desligou e desceu de volta. Encontrou Fernanda sozinha no almoxarifado, olhando para o computador antigo onde controlava as finanças da empresa. Fazendo milagres? Ele perguntou, tentando soar casual. Tentando. Você acredita em milagres, Carlos? Eduardo se aproximou dela. Ultimamente, sim. Fernanda se virou para ele e novamente ficaram muito próximos. O que aconteceu hoje no almoxarifado não foi um erro, Eduardo completou. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu nunca me senti assim por ninguém, Eduardo pensou. Porque você é a primeira pessoa que me fez querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Porque às vezes a gente simplesmente sabe, foi o que ele disse. Fernanda sorriu pela primeira vez naquele dia. Você é diferente dos outros homens que conheci, Carlos Silva. Se ela soubesse o quanto, pensou Eduardo, beijando-a novamente. Na manhã seguinte, Fernanda chegou ao trabalho com uma expressão de completa incredulidade. Ela estava segurando uma pasta com documentos e parecia ter passado a noite em claro. Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu, ela anunciou para a equipe reunida no subsolo. Eduardo fingiu curiosidade, mas seu coração estava disparado. A doação havia sido processada durante a madrugada. Recebi um telefonema ontem à noite da Mendes em Associados. Vocês conhecem? Aquela construtora grande? Seu João assentiu. Aquela do dono metido à besta que sai no jornal? Eduardo engoliu em seco. O que eles queriam? Eles querem fazer uma doação para nossa empresa. R$200 mil. Fernanda mostrou os papéis. Disseram que é parte de um programa de responsabilidade social deles. 200 mil? Dona Maria quase gritou. Meu Deus, é dinheiro suficiente para manter todos os empregos, igualar a proposta dos concorrentes e ainda sobrar para melhorar nossos equipamentos, completou Fernanda com lágrimas nos olhos. É um milagre. Eduardo observou a felicidade genuína de seus colegas. Dona Maria chorava de alívio. Seu João sorria como não sorria há semanas. Mas, ao mesmo tempo, sentia um nó no estômago. Ele havia resolvido o problema deles, mas aumentado o seu próprio. Como explicaria para Fernanda, que conhecia pessoalmente o dono metido à besta? Tem algum problema? Perguntou Fernanda, se aproximando dele. Você parece preocupado. Não, só estou surpreso. É muita coincidência. Às vezes a vida nos surpreende, ela disse, tocando o braço dele. Ontem você me perguntou se acreditava em milagres. Acho que acabei de ver um. O resto da manhã passou rapidamente. Fernanda estava eufórica, fazendo planos para melhorar as condições de trabalho da equipe. Eduardo a observava, dividido entre a felicidade de vê-la assim e a culpa crescente por toda a mentira. Durante o almoço, Fernanda o puxou para um canto. Carlos tem uma confissão a fazer. O coração de Eduardo quase parou. Que confissão? Desde que você chegou aqui, tudo começou a melhorar. Sua presença trouxe uma energia diferente para a equipe. Ela segurou as mãos dele. E para mim? Fernanda, deixa eu terminar. Sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas sinto que te conheço há anos. Você me faz querer acreditar em coisas boas novamente. Eduardo olhou nos olhos verdes dela e sentiu que ia explodir de culpa e amor ao mesmo tempo. Você também mudou minha vida. De verdade? Mais do que você imagina. Fernanda se aproximou para beijá-lo, mas foram interrompidos por seu João.
Fernanda, tem um cara aqui da TV. Diz que quer fazer uma reportagem sobre a doação. O sangue de Eduardo gelou. Era Rodrigo, o cinegrafista do reality show. Se ele aparecesse com a câmera... Carlos, você está bem? Ficou branco. Eu tenho problema com câmeras. Fico nervoso. Tudo bem, você pode ficar no almoxarifado enquanto eles filmam. Eduardo praticamente correu para se esconder. Ligou desesperadamente para Márcia. O que vocês estão fazendo? Mandei não envolver a imprensa. Calma, Eduardo. É só para dar credibilidade à doação. O Rodrigo vai filmar só a Fernanda falando sobre a importância da responsabilidade social empresarial. E se alguém me reconhecer? Você está irreconhecível. Relaxa. Mas Eduardo não conseguia relaxar. Através de uma fresta da porta do almoxarifado, viu Rodrigo entrevistando Fernanda. Na sua opinião, perguntava Rodrigo, como os empresários brasileiros poderiam se engajar mais com causas sociais? Acho que eles precisam sair de suas torres de marfim e ver a realidade das pessoas comuns, respondeu Fernanda, com convicção. Este CEO da Mendes, por exemplo. Aposto que nunca trabalhou um dia na vida. Se ele passasse uma semana fazendo o que a gente faz, talvez entendesse melhor o valor do trabalho honesto. Eduardo fechou os olhos. Cada palavra dela era como uma agulhada no coração. Uma semana se passou desde a doação milagrosa, e Eduardo estava vivendo um inferno particular. Por um lado, estava mais apaixonado por Fernanda a cada dia. Por outro, sabia que quando a verdade viesse à tona, e viria, ele perderia tudo. Naquela sexta-feira, eles decidiram sair juntos após o trabalho. Era a primeira vez que faziam algo que realmente parecia um encontro. Tenho uma surpresa para você, disse Fernanda, enquanto caminhavam pelas ruas do centro. Que tipo de surpresa? Você vai ver. Ela o levou até um pequeno restaurante familiar no bairro da Liberdade. O dono é coreano, mas a esposa é brasileira. Fazem uma comida maravilhosa e barata. Eduardo olhou ao redor. Era o tipo de lugar que nunca frequentara. Simples, acolhedor, cheio de famílias e casais jovens. Mas ao lado de Fernanda, parecia perfeito. Como você descobriu esse lugar? Venho aqui desde os 18 anos. Quando terminei o ensino médio e comecei a trabalhar, era um dos poucos restaurantes que cabia no meu orçamento. Fernanda sorriu. O seu Kim sempre me tratou como filha. Um homem oriental de meia-idade se aproximou da mesa sorrindo amplamente. Fernanda, quanto tempo? E quem é esse jovem? Seu Kim, este é o Carlos. Carlos, este é o seu Kim, que faz o melhor bulgogi de São Paulo. Eduardo cumprimentou o senhor, que imediatamente começou a conversar em português misturado com coreano. Era um ambiente tão natural, tão genuíno, que Eduardo se pegou relaxando pela primeira vez em semanas. Sabe qual é a diferença entre você e os outros homens que já saí? Disse Fernanda depois que pediram a comida. Qual? Você não tenta impressionar. Você é autêntico. A ironia era quase cômica. Se ela soubesse que tudo nele era uma mentira... Fernanda, posso te fazer uma pergunta séria? Claro. Se descobrisse que alguém mentiu para você sobre algo importante, você conseguiria perdoar? Ela parou de comer e o olhou fixamente. Que tipo de mentira? Hipotético. Se alguém omitisse quem realmente é por medo de perder você. Carlos, você está escondendo algo de mim? Eduardo respirou fundo. E se estivesse? Depende do que é. Se você é casado, tem outros filhos, ou algo do tipo, seria imperdoável. Fernanda segurou a mão dele sobre a mesa. Mas se for algo sobre seu passado, seus medos, a gente conversa. E se for algo sobre minha posição social? Fernanda riu. Que posição social, Carlos? Você é faxineiro, assim como eu já fui. Não tem nada para esconder. Naquele momento, o celular de Eduardo tocou. Era uma chamada de um número que ele reconheceu. Seu sócio na empresa. Com licença, preciso atender. Carlos Mendes da Silva falando. Ele respondeu automaticamente saindo da mesa. Do outro lado da linha, seu sócio começou a falar sobre uma reunião importante no dia seguinte. Eduardo estava tão concentrado na conversa que não percebeu que Fernanda havia se aproximado para ver se estava tudo bem. Sim, Roberto, estarei na reunião segunda-feira de manhã.